Bom dia a todos e todas. Bom dia, como estamos? Bem, descansadinhos do feriado? Sim? Não? Por que estudaram? Tá bom. Espero que pelo menos vocês estejam animados, porque essa segunda parte do nosso curso, né, essa segunda parte do segundo módulo, porque o primeiro a gente pode pensar no ciclo de atividades anterior como sendo a teorização, né, a parte formal de derivada e as técnicas de derivação, né? E agora essa segunda parte, essa segunda semana, a gente vai estudar, vai fazer um estudo da primeira derivada e da segunda derivada de uma função que é derivável, né? E para que isso? Para que a gente faz esse estudo? Para que a gente entenda, que a gente obtenha informações sobre o gráfico da função, tá bom? Eu ainda não posso falar muito alto, porque minha garganta ainda está em recuperação. Então, eu vou pedir que a voz de vocês seja sempre mais baixa do que a minha, tá? Mas, enfim, então a gente vai fazer o estudo dessas funções derivadas para poder obter informações sobre o gráfico da função f, tá? Ao final disso tudo, a gente estará apto a fazer o gráfico dessa função f, exatamente a partir do estudo das derivadas da sua função, tá? Então, a gente quer fazer gráfico de funções. É para isso que começam as aulas de hoje, tá? Mas quando a gente fala em estudar uma função, estudar o comportamento de uma função, estudar a propriedade de alguma função, é exatamente o papel do matemático esse, que é de pegar uma definição e ver quais são suas propriedades características, tá? E aí conjecturar a partir disso, né? Ou seja, fazer perguntas a partir disso, tá? E essas perguntas, quando elas são respondíveis, é o que a gente tem de resultados que são chamados teoremas, proposições. Então, a aula de hoje serão 3 grandes resultados, ou seja, 3 grandes teoremas, que vão na intenção de entender essa nossa função, tá? Para isso, eu vou apresentar para vocês um videozinho, né, que foi um videozinho que o professor Jean gravou para o projeto na época do ERI. Então, eu vou fazer cortes nele, venho, explico e faço complementares, né? Faço exercícios complementares juntos para a gente construir essa teoria juntos, tá? A ideia, ao fim da aula de hoje, é que eu faça a demonstração de um desses teoremas, tá bom? E por isso que eu costumo dizer que essa é uma das aulas que, para mim, é mais entusiasmante, porque são investigações de funções que são respondíveis via teoremas. Então, eu adoro essa aula, inclusive. Mas ela tem uma característica de ser bastante matemática, tá bom? Bastante matemática. Não formal no sentido de definições novas. A gente não vai ver nenhuma definição nova. A gente vai ver consequências dessas definições. Tá bem? Então, tá bem. Uma outra informação importante é para quem... Deixa eu lembrar aqui rapidinho. Quem mandou as listas por e-mail, que tem gente que teve um delay aí de estar cadastrado no Moodle, de mandar a lista, enfim, quem mandou as listas por e-mail terão a nota claramente, né, esperado, mas um pouquinho mais tarde. Não quer dizer que o projeto não tenha recebido essas listas. O projeto está com essas listas. Mas os monitores dão prioridade primeiro para corrigir as que estão no Moodle, tá? E depois as que chegaram por e-mail. Tá bem? Então, se acalmem, calma o coraçãozinho que vai chegar. Tá? Mais algum aviso? Não, né? Acho que não. O estudo dirigido, vocês conseguiram executá-lo? Foi divertido? Foi bem uma revisãozinha, né? Que nem eu disse para vocês. O que vocês acharam do estudo dirigido? Ninguém vai se manifestar? Ninguém? Esse é um monólogo? É eu comigo mesmo? Tem pessoas nas salas auxiliares?
Oi, pessoal da sala 8, bom dia. Aê, muito bom. Tomara que vocês estejam mais empolgados que os pessoal daqui. Bom dia, sala 13. Bom dia agora para vocês, ver se vocês animam aí. Aê, muito que bom. Bom, então é isso. Então eu já fiz até um resumão do que é a aula de hoje. E antes de passar o videozinho, que a gente vai fazer bastante interrupções nele, eu espero que vocês tenham lido o material, porque vai ser muito importante isso, tá? Principalmente para essa aula, porque ela é um teórico prático, ela é o que a gente pode dizer em matemática de ser prática, porque a gente vai exatamente concretizar essas nossas perguntas a respeito das funções, tá bom? Então vamos lá para o quadro 3 rapidinho. Só para voltar um pouquinho na essência desse nosso estudo do módulo 2, né, que a gente precisa da definição formal do que é limite, do que é derivada. E aí, duas propriedades importantes de funções, que são o fato dela ser contínua e derivável, né? O universo de funções que a gente está tratando são as funções deriváveis, né? Para a gente falar de derivada de função, eu tenho que ter que a função é derivável. Então, mas para falar de continuidade, porque existe uma amarração entre as duas, para eu poder falar de continuidade de função, eu preciso de um objeto que eu defini com vocês, que é bem duro, que é limite, né? Então, só para a gente dar uma forma, só para a gente assentar um pouquinho essa nossa teoria, para caminhar junto. Bom, funções são ditas contínuas, e lembrando que continuidade e derivabilidade, a princípio, é uma propriedade local, ela é pontual, tá? Eu digo que uma função é contínua em um ponto P lá do meu domínio, se existem, isso aqui é símbolo para existência, se existem os limites laterais da função, para x tendendo ao ponto, eles são iguais, e se eles são iguais a algum número, e esse número no qual eles são iguais coincide com a função no ponto. Então, são três coisas que eu preciso checar para saber se uma função ela é contínua em um ponto. E aí, obviamente, se ela for contínua em todos os pontos do seu domínio, eu digo que essa função ela é contínua, tá? Vamos pegar um exemplozinho de funções que, para vocês entenderem visualmente, o que significa isso. Vem comigo. Espera aí. No quadro 2. Então, quer dizer, se eu tiver uma situação tipo essa daqui vai ser uma descontinuidade do tipo salto. A função vem até aqui, bolinha aberta, lá em cima bolinha fechada, e daí cai. Esse aqui é um ponto P. Essa função, só pelo desenho de gráfico dela, vocês percebem que ela é contínua fora do ponto P, mas no ponto P ela tem um probleminha, não tem? Certo? Porque ela vem como risquinho, aqui no P ela dá um salto, e depois ela volta a ser definida. O que isso, em termos matemáticos, quer dizer? Quer dizer que o limite lateral da função, quando x tende a P pela esquerda, está dando um valor, e o limite lateral de quando x tende à direita por P, está dando outro valor, não é isso? Eu tenho uma quebra nesse limite, concordam comigo? Eu tenho uma quebra nesse limite, concordam comigo? À esquerda, ele está indo para alguma coisa aqui no meu domínio, sei lá, esse aqui eu posso chamar ele de L1. E à direita, ele está indo para outro, pode ser L2. E L1 é diferente de L2. Então, esse é um tipo de descontinuidade que a gente tem. Por isso que a gente fala que a função é contínua graficamente se você não solta o lápis do papel. Quando você está desenhando a função, ele continua para todo sempre ali. Tá bom? Outra coisa, outro exemplo de função que não é contínua em um ponto. É a descontinuidade que a gente diz do tipo removível. Ela vem contínua,
Aqui faz bolinha aberta. E aqui uma bolinha fechada. Esse aqui é o ponto P. Percebam que à esquerda o limite lateral existe, né? À direita o limite lateral existe também. E eles são iguais, concordam comigo? Eles estão indo para o mesmo lugar. Mas a função no ponto vale outra coisa. Nesse daqui não existem nem os limites laterais. Ou seja, já falha, existem os limites laterais, mas eles são diferentes. Então falha essa segunda condição. Certo? Eles existem, mas eles são diferentes. Nesse segundo gráficozinho que eu acabei de desenhar, os limites laterais existem, são iguais, são iguais, mas são diferentes da função no ponto. A função no ponto vale um outro negocinho aqui embaixo. Tá claro isso? Sim? Então, sim. Outra coisa que eu preciso comentar antes. Então, esses dois casos são casos de funções que não são contínuas, porque ela não satisfaz todas essas condições, tem que satisfazer todas elas simultaneamente. Tá? Exemplos de funções que são contínuas: polinomial, racional, se é de baixo, se as duas forem, todas as que a gente está estudando, trigonométrica, função de proporcionalidade inversa. Inclusive, de função de proporcionalidade inversa tem uma coisa que é importante. A função de proporcionalidade inversa é essa aqui, né? Que é o quê? F de x igual a 1 sobre x, com x diferente de zero, né? Porque a gente jamais na vida divide por zero, certo? Certo. Essa função, pergunto a vocês, meus caros, que estão acordando ainda, essa função, ela é contínua? Quem acha que é? Muito bom. Quem acha que não é? Quem prefere não opinar? Dureza. Então, essa função, pasmem, meus queridos e minhas queridas, ela é contínua. Por que que ela é contínua? Porque eu digo que uma função ela é contínua se ela é nos pontos do seu domínio. Quem é o domínio dessa função aqui? São todos os reais menos o zero. Então, o probleminha que ela poderia ter seria no zero, não é? Certo? O probleminha que vocês devem ter questionado que ela não é contínua seria no zero. Mas ela não está definida no zero. Tá vendo o que a gente precisa de domínio? O domínio é é aonde eu estou pisando. Tá? É onde eu estou pisando. Se a função ela é contínua no seu domínio. Tá? Então, se o ponto zero está fora do domínio, então eu nem analiso continuidade naquele ponto. Para todos os outros pontos ela é, né? Dá para perceber que ela é. Sim, sem fazer nada de continha, só pelo gráfico mesmo dela. O ponto problema seria x igual a zero. Mas em x igual a zero a função não está definida. Certo? Então, não faz sentido olhar continuidade em x igual a zero. Tá? Outra coisa que eu queria chamar a atenção de vocês é o seguinte. Até agora, a gente está falando de continuidade nos reais. Tem uma sutilezinha, né, quando a gente fala de continuidade no intervalo. Em alguns dos momentos, a gente frisa que o intervalo é aberto. Mas na aula de hoje a gente vai ver particularidades para intervalos fechados. Tá? O que significa ser um intervalo fechado? Um intervalo fechado, AB, na verdade isso aqui é um pouquinho até mais que intervalo fechado, né? É chamado um intervalo compacto, mas deixa quieto. Ele, na verdade, ele pode ser escrito como o seu interior, um intervalo aberto, união com os pontos da sua fronteira, que são os extremos do intervalo, tá?
Então, eu posso pensar nesse intervalinho aqui como sendo a menos do aberto, o camarada aqui coloca os extremos. Então, os extremos estão lá dentro, tá? Os extremos estão definidos, ok? E aí tem uma delicadezazinha que, quando a gente fala entre a diferença sutil, né, entre derivabilidade e continuidade, é que se uma função ela é contínua no fechado, ela nunca vai ser derivável no fechado. Ela vai ser sempre derivável no aberto. Por que ela vai ser derivável no aberto? Para falar que a função, por exemplo, se uma função é contínua nesse intervalo fechado AB. Deixa eu escrever direitinho. Se uma função, por exemplo, ela é contínua no intervalo fechado AB. Ela não pode ser derivável no fechado AB. Por quê? Suponha que seja. E aí, se ela for derivável no intervalo fechado, ela, em particularmente, é derivável nos extremos do intervalo. Concordam comigo? Certo? Então, se a função for derivável nos extremos do intervalo, quer dizer, então, que existe a derivada lateral à direita e à esquerda do ponto A, e também à direita e à esquerda do ponto B, mas deixa quieto, basta analisar de um lado. Bom, isso aqui quer dizer que eu estou olhando para aquele quociente de Newton para pontos à direita do A. O intervalo aberto é esse, o intervalo fechado é esse, né? Para pontos à direita do A. Ok, eu consigo falar desse número. Mas eu consigo falar desse número nesse intervalo, a função só está definida em AB. Eu posso falar dos pontos chegando a A pela esquerda? Não, né? Porque não são pontos do meu domínio. O domínio é só o intervalo fechado AB. Então, esse camarada aqui eu não consigo falar sobre ele. Então, se uma função ela é contínua no fechado, ela sempre vai ser derivável no aberto. Se ela for derivável, ela vai ser no máximo derivável no aberto. Tá? Ela não vai ser derivável no fechado. Tá bom? Essas pequenas sutilezas assim, elas não vêm explicitamente para vocês. Mas são elas que fazem o pulinho do gato das coisas fazerem sentido. Tá bom? O que mais que eu queria falar sobre isso? Acho que é só. Vamos só voltar o que é a definição formal, né, de função derivável. Eu digo que uma função ela é derivável se em um ponto, né? Primeiro a gente fala pontual, depois a gente estende para o domínio. Ela é derivável em um ponto do meu domínio, se existem os limites laterais do quociente de Newton, e isso aqui pode ser tanto para h tender a zero, quanto para o x tender ao ponto. Lembra que a gente mostrou que isso era equivalente, né? Então, existem esses limites laterais do quociente de Newton. Eles são iguais. Percebam que é bem semelhante, né? É bem semelhante, tá? Eles são iguais, e aí, se eles são iguais, esse número é exatamente a derivada nesse ponto, tá? E aí, a gente, que foi a aula passada, foi se a função é derivável em todo ponto do domínio, então essa função, ela é derivável, e se a função é derivável, faz sentido eu falar da sua função derivada, né? Então, tá. Agora, qual que é a relação entre as duas? Toda função contínua é derivável ou toda função derivável é contínua? A gente deu o exemplo de uma função que é contínua, que não é derivável em zero. Lembra da função modular? Lembra do módulo? Em x igual a zero, não existem as derivadas laterais, mas elas são diferentes, né? Então, isso daqui não é verdade, essa implicação não é verdadeira. Mas que toda função derivável é contínua, isso é. Então, ser derivável é muito mais forte do que ser contínua, tá? E aí, exemplos de funções deriváveis: funções polinomiais, racionais, trigonométricas, logarítmicas, exponenciais, ou seja, todas essas que nós estamos estudando até agora. Todas essas são funções deriváveis. Tá bom? Então, tá bem. Bom, qual que é a motivação, né? Em matemática, a gente chama de teorema um resultado
a partir do seguinte pressuposto. Bom, matemática você começa definindo, né, os objetos, e aí você começa a se questionar sobre os objetos, tá? A depender da teoria, você começa a se questionar sobre, é o que a gente diz de conjecturar, tá bom? Naquele universo. E aí, conforme você começa a questionar, se você tem perguntas naquele universo que fazem sentido, isso a gente chama de hipótese. Então, a hipótese do teorema, a hipótese de um teorema é aquela pergunta que você faz com que base? Com base nas definições que você tem até o momento e com base na teoria que você dispõe ali em mãos. Tá? Essas são perguntas que são ditas coerentes, cabíveis. Tá. Se você responder a essa pergunta sua, como consequência disso, você vai ter a sua tese. Tá? Então, a pergunta é a sua hipótese, a tese é a consequência disso. E aí a gente costuma dizer que o que separa a hipótese da tese é um então. Então, tudo que vem antes do então é chamada de hipótese. Tudo que vem a partir do então é chamada de tese. Tá? Então, pensando por esse pressuposto, o que a gente vai ter como teorema, proposição, esses que são esses resultados, né, em matemática. Eles são perguntas feitas a partir de um certo contexto, cuja resposta é a tese. Tá? Então, a pergunta é a hipótese, a resposta é a tese. Em outras ciências, você muda a tese da hipótese, tá bom? Por isso que a gente faz essa distinçãozinha em matemática para mostrar. Mas que essa distinção ela vem lá da lógica, tá bom? Lógica aristotélica, eu acho. Enfim. Mas então, esses objetos serão, a gente vai ver três teoremas nessa aula de hoje, tá? São teoremas bem fortes em cálculo, tá bom? Então, beleza. Então, a hipótese é a partir do nosso universo, que a gente tem ali até o momento, e a tese é a conclusão disso, ou seja, o que você consegue obter naquele contexto ainda como resposta, tá? Como consequência, tá bom? Então, tá bom. Então, vamos lá. Nosso primeiro teorema, a gente chama ele de teorema do valor intermediário, tá? Como hipótese dele, eu tenho a seguinte universo, né? As seguintes afirmações. Eu parto de que uma função seja contínua, função real, de variável real, seja contínua, em um intervalo fechado da reta. Ok? Suponha que exista um número real entre a imagem da f por A e a imagem da f por B, sendo que a imagem da f por A é diferente da imagem da f por B. Okay? Então, eu tenho uma função contínua num fechado. As imagens das funções nos extremos, elas são diferentes, tá? Então, vai ter coisinhas ali no meio, ok? E eu parto de que existe um número natural que está entre f de A e f de B. Só para a gente desenhar antes. Uma função contínua, não sei como, está lá contínua. Em um intervalo fechado AB, vou pegar AB como sendo esses extreminhos aqui dessa função mesmo que eu desenhei. Ok? E aí eu tenho que f de A é diferente de f de B. F de B está aqui e f de A está aqui. Tamo junto, né? Tamo junto. F de A está aqui e f de B está aqui. O teorema, e aí eu tenho um nzinho que está entre as imagens de f por A e f por B. Recursos didáticos. Ah, esse aqui ficou até ruim. Vou pegar essa daqui. Suponha que o n seja esse, tá? Poxa, esse aqui ficou péssimo. Vou pegar um n aqui. Ok?
E o n está entre f de A e f de B. O que que diz como consequência disso, só do desenho que a gente está fazendo? Diz o quê? Que existe um camarada entre A e B, tal que a imagem dele vai ser exatamente esse n. E faz sentido, né? Pega esse n aqui e bate aqui na função. Poxa, ficou meio ruim esse desenho. Mas tá bom. Bate aqui na função, esse aqui seria o meu c, né? Tá? Fazer de novo. Com menos curvinhas nessa função. Fazer ela mais limpinha. Ok? Faz de conta que essa daqui é a minha função. Esse aqui é meu intervalo A. Esse aqui é meu intervalo B. O f de B está de cá. O f de A está de cá. Ok? Bom, função é contínua, risquinho. Intervalo fechado AB, intervalo fechado AB. Suponha que tem um n entre entre f de A e f de B. Meu n, por exemplo, vai ser esse. Ok? Entre f de A e f de B. Então, como a função é contínua, o teorema nos diz o quê? Que vai existir um camaradinha lá no meu domínio, que ele chamou de C, tal que o f de C vai ser esse n. Sacaram? Tranquilo, não é? É bem você está saindo do que é intuitivo e matematizando isso. É isso que está acontecendo. Tá? É isso que diz o nosso resultado. Suponha que uma função seja contínua, intervalo fechado, com as imagens distintas, então o resultado te garante que existe um camaradinha C no aberto, tá? Tal que o f de C vai ser exatamente esse n. A ilustração geométrica, graficamente, a gente vê isso dessa maneira. Tá claro? Como consequências disso, o que que nós temos? Como consequência, a gente tem que a imagem de um intervalo por uma função contínua é sempre um intervalo. Então, eu levo intervalos em intervalos via função contínua. E como consequência, a gente vai ter a localização de raízes de uma função. Como é que seria esse resultado? É um resultado que a gente diz que é teorema de Bolzano ou teorema do anulamento. É o seguinte. Se eu tenho uma função real, de variável real, contínua, em um intervalo aberto, fechado, perdão. Antes comigo, vem para cá. O fato de n estar entre f de A e f de B quer dizer que ou f de A é menor do que n, que é menor do que f de B, ou f de B é menor do que n, que é menor do que f de A. Concordam comigo? Ou acontece um ou acontece outro, certo? Se o n está entre f de A e f de B, se o n está entre f de A e f de B, ou f de A está à esquerda e f de B está à direita, ou f de B está à esquerda e f de B. Nesse nosso desenho, o f de B está menor do que n, menor que f de A, né? Poderia ser o contrário, tá? Estar entre quer dizer ou um ou outro. Então, eu digo, o que seria análogo a esse resultado para o teorema de Bolzano, o teorema do anulamento, é que esse n na real, se ele for zero, se o n for zero, o que eu estou conseguindo? Eu consigo, na real, uma raiz para a função, não é isso? Certo? Pensa comigo. Ou isso daqui. E aí, o que acontece? Se esse n for zero,
quer dizer que o sinal de f de A e de f de B são diferentes, não é isso? Se o n é zero, quer dizer que o sinal de f de A e de f de B são diferentes. Então, suponha que a função seja contínua e o sinal de f de A e f de B são opostos. Ou seja, a função muda de sinal. Ela vai vir, por uma parte do gráfico, ela vem acima do eixo AX, por outra parte do gráfico, ela vem abaixo do eixo AX. Para ela passar do eixo AX de cima para baixo, ela tem que cruzar o eixo AX, certo? Pela continuidade dela. O fato dela cruzar o eixo AX, esse ponto de toque, é exatamente uma raiz da função, não é isso? Não é isso, gente? Sim? Então, se ela vem contínua com sinais opostos, isso me garante o quê? Que vai existir um Czinho lá no meu intervalinho aberto. Tá o quê? O f de C vai ser uma raiz da função. Ok? Então, como consequência, se eu fizer apenas uma adaptação, se eu fizer apenas exigir um pouquinho desse n, ou seja, se eu exigir que esse n seja zero, como consequência, na verdade, eu garanto a existência de uma raiz. Ok? Vamos fazer um exemplo disso? Na lista de vocês tem vários exemplinhos, eu acho, tem algum exercício disso, que é para garantir a existência ou unicidade de raiz, tá? Com esse resultado, a gente garante a existência. Com o próximo resultado, a gente garante a unicidade. Tá bom? Vou pegar aqui o exemplo. Encontre um intervalo AB tal que f de x igual a x ao cubo mais x menos 1, um intervalo de tamanho, lembrei, de tamanho 1, possua uma raiz. Bom, primeiro, o que é tamanho de intervalo, né? Se o intervalo AB tem que tamanho? A menos de localização no eixo, tá? A menos de localização no eixo, eu posso deixar tudo à direita. Se esse aqui é A e esse aqui é B. Tamanho é o tanto que eu andei daqui até aqui. Concordam comigo? Sim? De 0 até A, eu andei quantos? Andei A. De 0 até B, eu andei quantos? Andei B. Então, se eu fizer B menos... Se eu andar isso tudo e depois tirar esse tanto que eu andei exatamente isso, não é isso? E o que é andar tudão menos isso? É andar B menos A, não é isso? Ok? Então, o comprimento do intervalo, ele é a diferença entre os extremos, do maior para o menor. Ok? Então, ok. Então, eu quero encontrar um intervalo de tamanho 1, ou seja, de 0 até 1, de 1 até 2, de 2 até 3, de menos 1 até 0, não sei. De tamanho 1, tal que esta função, que é polinomial, que é contínua, que é derivável, possua uma raiz.
tá? Primeira coisa que a gente sabe já desse polinômio. Primeiro, eu sei que esse polinômio é o quê? É contínuo, né? Isso é uma função contínua. Ok. Tá, contínua, beleza. Eu preciso achar um intervalo. Quem é que seria esse intervalo? De tal sorte que a função tenha sinais opostos, não é isso? Porque se eu achar quem é A e quem é B, de tal forma que f de A tenha sinal diferente de f de B, então eu garanto que naquele intervalinho vai ter uma raiz, não é isso? Eu não quero exibir quem é essa raiz. Não me interessa isso. Eu quero, pelo menos, garantir que existe uma raiz e onde é que ela mora, tá? Então, vocês concordam comigo que se eu suponha um A, suponha um B. Verifica se f de A é maior do que zero ou menor do que zero, e f de B é maior do que zero ou menor do que zero. Ok? Se isso acontecer nesse intervalinho A, B, eu garanto uma raiz. Não é isso? Sim? Então tá bom. Então a gente está bonitinho. Função é contínua. Vou sugerir um intervalinho, tipo, sei lá. A igual a 1 e B igual a 0. Opa. A igual a 0 e B igual a 1, por exemplo. Vamos ver o que é que acontece com f de 0 e com f de 1. Ok? Ok. Quem é f de 0? 0 ao cubo, 0, mais 0, menos 1. Dá? Menos 1. Menos 1 é menor que 0, né? Sim? Então, tá bom. E f de 1? F de 1 é 1 ao cubo, mais 1, dá 2. 2 menos 1, 1. 1 é maior do que 0. Pronto, achei meu intervalo. Certo? Como é que você escreveria isso na prova? Porque isso aqui para mim não é suficiente. Tá? Isso aqui para mim não é suficiente. Ai. Como que você escreveria isso na prova? Tá claro para todo mundo o que eu fiz? Eu peguei aleatórios. Eu poderia ter pegado de maneira... É porque, assim, o que acontece? Já que eu quero um de intervalo de comprimento, 1, eu pego o mais fácil possível, né? Jogar 0 sempre é a coisa mais fácil possível, concordam comigo? Então, sempre tenta jogar 0 ali para ver se facilita a vida, tá? Peguei sendo centrado ali no 0, facilitou a minha vida, deu bom, então deu bom. O outro passo seria de menos 1 até 0, né? Tá? Só questão de estratégia mesmo. Então, como é que vocês responderiam isso na prova? Como f é um polinômio contínua, né? Ou seja, uma função contínua em R e tomando A e, portanto, contínua em 0, 1, né? Pelo teorema de Bolzano ou do anulamento, existe um camarada C no intervalinho aberto, de 0 até 1, tal que f de C é igual a 0. Ou seja, f possui uma raiz onde em 0, 1. Ok? Respondi exatamente, né? Encontrei um intervalo de tamanho 1
intervalo de 0 até 1, tem tamanho 1, tal que essa função tem a raiz. Fechado? Sim? Isso daqui tudo responde essa pergunta, tá? Isso aqui tudo. Dúvidas, comentários, dificuldades? Podemos ir para o próximo? Podemos? Então vamos para o próximo. O próximo teorema, aí vocês vão ter que ter uma paciênciazinha comigo, que eu preciso apagar o quadro e voltar. O próximo teorema é o teorema de Rolle. R-O-L-L-E. Teorema de Rolle, na verdade, ele tem uma importância de trabalho, mas ele vai entrar muito mais, com um peso muito maior, quando a gente falar do teorema do valor médio, quando a gente for demonstrar o teorema do valor médio, que eu vou demonstrar. Tá. Então, vamos lá. O teorema de Rolle, eu quero deixar ele de cá, para a gente poder comparar algumas coisas. Então, tá bom. O teorema de Rolle, ele parte também de uma função que é contínua no intervalo fechado. E eu preciso ter que os extremos desse intervalo sejam iguais em alguma instância, tá? Bom, poderia ter feito do lado de cá. Tá bom. Teorema de Rolle. Então, seja f uma função contínua, uma função que satisfaz bom, ela vai ter que ser contínua em algum intervalo fechado. E ela também precisa ser derivável no aberto. Lembrando que mesmo que a função seja derivável, ela nunca vai ser num fechado, né? Ela sempre vai ser derivável no aberto, certo? Certo? Então, tá bom. Bom, se ela é contínua no fechado e ela é derivável, né, ela nunca vai ser derivável nesse fechado, né? Sempre no aberto. E mais uma hipótese é de que os extremos da função são iguais. A função nos extremos assume mesmo valor. Então, como consequência, as minhas hipóteses são todas essas três, né? As minhas hipóteses são todas essas três, tá? Então, como tese, como consequência, vai existir um ponto C lá no meu intervalo aberto, tal que a derivada nesse ponto C é igual a zero. Enquanto vocês pensam nisso um pouquinho, deixar também para o pessoal que está nas outras salas poder copiar, eu vou escrevendo de cá quais são as consequências que esse resultado nos traz, tá? Quiser deixar aqui para eles poderem copiar. Ah, tá. Isso. Tá. Na verdade, as consequências elas são mais gráficas, então não vou nem escrever isso aqui não. Tá bom? Vamos entender o que diz esse resultado. Ele diz o seguinte, olha, se eu tenho uma função que é contínua no intervalo fechado, derivável no intervalo aberto, ou seja, ela vai ser suave nesse intervalo aberto, tá? Não vai ter biquinhos. E, mais do que isso, os extremos dos intervalos, a função assume mesmo valor, então, independente do que ela faça, o gráfico dela vai ser um troço tipo assim, ó.
Pode fazer um só, mas pode fazer mais de um, né? Aqui é A, aqui é B, aqui é o f de A, que é igual ao f de B, não é isso? Sim? Tranquilão? Tranquilão? Então, dadas essas condições, o teorema me garante que vai existir pelo menos um, né? Existir um quer dizer pelo menos um, pode ser que tenha mais de um, tá? Existe pelo menos um ponto lá no meu intervalo aberto, tal que a derivada naquele ponto é igual a zero. O que significa a derivada de um ponto ser igual a zero? Graficamente. Quer dizer que aquela reta tangente naquele ponto é paralela ao eixo AX, não é isso? Graficamente, sempre que você tem a derivada em um ponto igual a zero, quer dizer que a reta tangente passando por aquele ponto vai ser paralela ao eixo AX. Não é isso, gente? Se ela tem alguma inclinação, ela tem alguma inclinação. Se é igual a zero, não tem. Aqui não tem reta tangente, né? Isso aqui nem é reta, né? Não é reta tangente. Então, se ela tem inclinação zero, quer dizer que ela é paralela ao eixo AX. Temos retas aqui paralelas ao eixo AX, uma nesse pontinho, não é? Outra nesse pontinho e outra nesse pontinho. Ok? Então, aqui eu tenho 3 pontos, né? Tem esse, tem esse, tem esse. Ok? Então, de fato, se a função é contínua no intervalo fechado, derivável no intervalo aberto, os extremos dos intervalos são iguais, independente do caminho que faça essa minha curva, do comportamento dela, eu garanto pelo menos um ponto dentro desse intervalo, tal que a derivada nesse ponto é igual a zero. Aqui eu tenho 3. Se fosse uma curvinha sem dar tantas curvas assim, fosse só assim, teria 1, né? Sacaram? Tranquilão, não é? De fato, esses teoremas, eles estão só teorizando o que a gente vem discutindo e vem imaginando a respeito, né? Então, tá bom. Então, a consequência é esse gráfico, tá? Beleza. O que mais que a gente pode tirar como consequência disso? Como consequência disso, a gente garante a unicidade de raiz em intervalo. Tá? Como consequência prática, a consequência prática do teorema do valor intermediário foi o teorema de Bolzano, que foi a existência de raiz, né? Como consequência prática para o teorema do teorema de Hull, como consequência do teorema de Hull, a prática dele vai ser a unicidade, de raízes de polinômios, tá? A unicidade. Então, para isso, a gente vai fazer um exemplozinho juntos. Eu apaguei um negocinho, podia ser ele mesmo. Que danado. Poxa, estava aqui. Era ele mesmo. Então, vamos lá. Exercício. Naquele mesmo polinômio, mais do que existência, agora eu quero unicidade de raiz, tá? Ok? Exercício. Demonstre que f de x, x ao cubo mais x menos 1, possui exatamente uma raiz real. E aqui é muito legal, porque aqui a gente vai fazer uma estratégia que a gente costuma fazer em matemática mesmo, que é demonstração por contradição. Tá? Aqui eu quero demonstrar que existe tão somente, existe exatamente
exatamente uma, né? Para mostrar que existe exatamente uma, eu posso mostrar por contradição. Eu suponho que existam duas, certo? Mais de uma, duas. E eu vou chegar em alguma contradição matemática. Vai chegar em algum absurdão aqui no meio, tá? Entenderam a estratégia? Se alguém me pede para demonstrar existe exatamente uma das estratégias, pode ser outra. Essa daqui, eu vou escolher essa. Para você mostrar que existe exatamente uma, a estratégia que eu vou usar é por contradição. Suponha que tenha mais de uma, e isso vai me levar em algum absurdo matemático. Tá? Então, vamos lá. Suponha... Pensa o seguinte, essa função aqui, ela é contínua para qualquer número real, né? Suponha, então, que existam duas raízes, A e B, distintas, tá bom? Suponha, como ela é contínua para todos os reais, eu posso particularizar para algum intervalinho, né? Suponha que f seja contínua no intervalinho AB, tal que o A é diferente de B, ok? Mas o A e o B sejam raízes da função, ok? Então, eu já estou pegando do jeitinho que eu preciso. Se ela é contínua em toda a reta, em particular, nesse intervalinho ela vai ser. E esse vai ser, os extremos dos intervalos vão ser exatamente as raízes dessa função. Tá bom? Sim? Então, eu estou nessa situação, né? Ela é contínua, ela é derivável, e os extremos dos intervalos são iguais. Não é isso? Então, o teorema de Hull me garante que existe um camarada lá no intervalo aberto, tal que a derivada nele é igual a zero, certo? Pelo teorema de Hull. Existe um Czinho lá no meu aberto, tal que a derivada nele é igual a zero. Mas, estou falando da derivada nesse ponto, né? Qual que é a derivada dessa função? Não ouvi. Não ouvi. 3x². 3x² mais 1. Para algum ponto, 3x² mais 1 é igual a zero na reta? Ela é maior ou igual que zero, fato, né? Porque qualquer número ao quadrado é sempre positivo, somado com 1, ela é sempre maior do que zero. Agora, isso aqui é alguma vez igual a zero, vamos tentar fazer isso aqui igual a zero, nos números reais. 3x² igual 3x² mais 1 igual a zero, isso aqui quer dizer que 3x² é igual a menos 1. 1/3 passa para cá. Existe raiz quadrada de número negativo nos reais? Não existe. Então, essa função não atinge zeros, não é? Ou seja, ela é estritamente positiva nos reais, para todo ponto do seu domínio. Então, o teorema de Hull garantia que existia um ponto lá que a derivada era igual a zero. Mas a função derivada não assume zero. Então, isso daqui é um absurdo matemático, não é? Acabei de chegar numa contradição. Certo? Se eu parto, e a contradição vem do quê? Desse fato, né? De existirem duas raízes distintas. Eu partir do fato que existem duas raízes distintas, eu caí no teorema de Hull. Mas esta função não possui derivada igual a zero para nenhum ponto.
Porque não existe raízes para essa função, ok? Como isso aqui é sempre maior do que zero para qualquer ponto do meu domínio, então não existe possibilidade, então isso daqui não acontece. Mas isso aqui não aconteceu por quê? Porque eu parti de que existiam duas raízes reais. É sutil, é bem sutil. É bem sutil. Tá? Eu desenvolvendo a minha contradição, eu cheguei num absurdo matemático. Tá? Eu desenvolvendo a minha contradição, cheguei num absurdo matemático. Qual que é a conclusão? Portanto, F possui exatamente. Porque eu acabei de mostrar que ela tinha uma raiz real, né? Exatamente no intervalo 0,1. Ela tinha uma raiz real. Mas agora eu acabei de mostrar que aquela é a única. Possui exatamente uma raiz real. Porque partir do pressuposto que ela existiria duas, se existe duas, vale o teorema de Rolle, se vale o teorema de Rolle, mas não vale o teorema de Rolle, porque essa derivada aqui é estritamente positiva. Essa foi a contradição. Tá bom? Beleza. 4, teorema do valor médio. E aí, esse eu vou demonstrar para vocês. Massa, vai dar. Alright. Vamos lá pro... Eu vou escrever o teorema, tá? E aí a gente vai discutir ele juntos, tá bom? Deixa lá no exercício para eles terminarem, que às vezes tem pessoas que ainda estão terminando. Enquanto isso, eu vou escrevendo no quadro 1, teorema do valor médio. Ah, entendi o que eu tinha deixado aqui. Ok. Ok. Bom, eu vou precisar depois do teorema de Rolle, então eu vou deixar ele aqui, tá? E aí as consequências depois eu faço no quadro 2. Mas vem comigo. O teorema do valor médio, ele diz o seguinte: olha, se uma função definida nos reais qualquer, tá? Mas se ela for contínua em algum intervalo fechado, tá? Derivável em algum intervalo aberto, tá bom? Então, existe um ponto lá do meu aberto
tal que a derivada nesse ponto é igual ao quociente de f de b menos f de a sobre b menos a. Vamos entender o que é esse quociente. Tá? Vamos entender o que é esse quociente. F' de c é a derivada em um ponto C lá dentro do intervalo, certo? Ok? A derivada em um ponto é a inclinação da reta tangente naquele ponto, não é? Então, em outras palavras, essa igualdade está dizendo que a inclinação da reta tangente em algum ponto C é exatamente igual ao coeficiente angular da reta secante passando pelo ponto A e B. Sim? Sim? Vamos entender esse lado de cá tá de boa, né? Tá? Vamos entender esse lado de cá lá no quadro 2. Esse é meu intervalinho AB. Ok? Ok? Certo? Qual é a equação dessa reta? Qual é esse coeficiente angular? Delícia, hein? Qual é a equação da reta passando pelo ponto AF de A, BF de B? Bom, eu vou fixar um dos pontos, então fica y menos um dos pontos fixados, igual ao coeficiente angular dessa reta. Qual é o coeficiente angular dessa reta? Não é delta F, delta X, certo? A taxa de variação da função naquele intervalo. Quem é esse delta F? F de B menos F de A. E, gente, sobre B menos A. Esse é o coeficiente angular no ponto, né? X menos A. Essa é a equação da reta secante, passando pelo ponto A, B, F de A, F de B. Bom? Ok. Vem comigo. Se o coeficiente angular desta reta é exatamente igual, teorema do valor médio, né? Se o coeficiente angular dessa reta é exatamente igual ao coeficiente angular da reta tangente para algum ponto lá, isso quer dizer que se eu pego essa reta, passo paralelas a ela e vou subindo, em algum momento vai tocar em só um ponto dessa função. Concordam comigo? Sim? Vou passar só paralelas a ela. Em algum momento vai tocar em um único ponto. Esse único ponto é o ponto lá do meu domínio, cuja derivada nele vai ser exatamente paralela a essa reta. Se o coeficiente angular é igual, quer dizer que as retas são paralelas, não é isso? Concordam comigo? Se duas retas possuem o mesmo coeficiente angular, quer dizer que elas são paralelas. Não sei onde elas estão no plano, mas elas são paralelas. Então, se o coeficiente angular desta reta é exatamente igual ao coeficiente angular da reta tangente à função em algum ponto, quer dizer que essas duas retas são paralelas. Então, se eu for passando paralelas a ela, em algum momento
ela vai tocar só em um pontinho aqui, ok? E esse pontinho aqui é o que o teorema está chamando de ponto C, ok? F' de C. E qual é a derivada da função? Qual é a equação dessa reta aí? Bom, não vai precisar dele. Mas deixa aqui. Mas é isso. Então, esse camarada aqui, em algum momento, vai ser igual à derivada de algum ponto lá no meio. Geometricamente, é isso que a gente tem. Tá? Geometricamente, e essa sacada que eu falei de passar paralelas a essa reta é exatamente a demonstração do teorema. A mesma estratégia. Tá bom? Ok, mas nós temos muito mais consequências desse teorema, tá? Ele é bem do forte. Isso dos coeficientes angulares serem iguais aí eu não vou comentar, não vou escrever, porque dá muito português. Preguiça de escrever português. Mas tem outras consequências, por exemplo, se a derivada da função é igual a zero para todo ponto do seu domínio, isso aqui quer dizer então que a função é constante. A gente já sabia que derivada de função constante é igual a zero, né? Certo? Agora a gente tem a implicação reversa, que se a derivada de uma função é igual a zero para todo ponto do seu domínio, então essa função ela é constante. Como é que a gente demonstra isso? É exatamente consequência desse resultado. Se isso aqui é igual a zero, para todo ponto, é igual a zero, inclusive particularmente para esse caso, né? Estou demonstrando, tá? Okay. Se isso aqui é igual a zero, quando que um quociente é igual a zero? Quando o numerador é igual a zero. O que quer dizer esse numerador ser igual a zero? Quer dizer que o f de A é igual a f de B, para todo mundo. Então, se o f de A é igual a f de B, o que eu tenho? Que a função é... Se f de A é igual a f de B para todo A e B, f de A é igual a f de B para todo A e B lá do meu domínio, quer dizer então que a f é constante. Não é isso? Tá? Então tá ótimo. Então essa é uma consequência, eu vou apagar aqui, tá? Outra consequência, que se as derivadas de duas funções são iguais, se a derivada da função f é igual à derivada da função g para todo x, adivinha o que acontece? Quer dizer que a f e a g são iguais a menos de constante, né? Quer dizer que eu consigo escrever a função f como sendo a função g mais uma constante, né? Certo? Certo? Por que eu consigo escrever isso? Porque se as duas são iguais, aí eu posso falar da função diferença entre as suas derivadas, né? Então, a função diferença entre as suas derivadas, se elas são iguais, a função diferença entre as suas derivadas é igual a zero. Mas a gente acabou de mostrar que se a derivada é igual a zero, quer dizer que ela é constante. Então, isso daqui é constante. Se é constante, esse C é um númerozinho. Se isso aqui é um constante, então quer dizer que a F é igual a G mais alguma constante. Ou seja, funções que têm a mesma derivada para todo o domínio entre elas, elas são iguais a menos de constante. Elas diferem por uma constante, elas vão ter o mesmo comportamento. A menos de posição no R2, a menos de posição, por isso essa constante, a menos de posição no espaço, elas têm o mesmo comportamento. Tá bom? Ok. Acabou?
acabou. Vamos demonstrar. E aí a gente finaliza com um exemplo que já puxa a próxima aula. Tá bom? Então, vamos demonstrar. Para a demonstração, a gente parte do seguinte universo. Lembra que eu disse? A gente vai pegar a reta secante determinada. Vai pegar essa reta secante, né? Eu vou demonstrar isso daqui. Então, eu tenho esses dois universos como hipótese, e aí eu tenho que chegar a essa conclusão. Essa escrita aqui, vocês podem ver em alguns outros livros, como sendo assim, é a mesma coisa, né? Você passa esse camarada aqui para cá multiplicando, você vai ter que f de b menos f de a é igual a f' de c vezes b menos a, né? Certo? Concorda comigo? Você passa esse aqui para cá multiplicando, é a mesma coisa. Ok? Então, isso daqui me diz exatamente uma relação da reta secante com a reta tangente, não é isso? Tá? Que a relação é exatamente a igualdade entre os coeficientes angulares, tanto da reta tangente em um ponto, quanto da reta secante, determinada pelos extremos do intervalo. Tá bom, então qual que é a estratégia? Eu pego a reta secante passando pelos pontos AF de A, BF de B, tá? Essa reta, a gente sabe a escrita dela, quem é essa reta, que eu já escrevi para vocês, tá? A partir dela, eu vou passar várias paralelas a ela, tá? Essa família de retas paralelas, eu vou chamar de uma outra função, ok? Essa outra família de funções, eu vou definir, a partir dela, uma função. E aí eu vou extrair algumas consequências. E vou recair exatamente no teorema de Roux. E aí eu resolvo o meu problema. Essa é a estratégia. Então, vamos lá. Então, eu venho. Essa é a reta secante, passando pelo ponto f de A, f de B. Certo? X menos A. Ok? Se eu jogo esse camarada para a banda de lá, ou seja, se aparece um maisinho aqui e esse igualzinho, é a mesma coisa, né? Não mudou nadinha, certo? Ok? Agora, esse y depende de x, então eu vou chamar ele de t de x, para ser uma outra função. Vai ficar claro que para cada x eu estou coletando todas essas retas. Tá? Vou pegar a família de retas que são paralelas a essa. Ok? Para isso, como é que eu faço? Pronto, vou chamar isso como sendo uma família de funções. Ok. Bem? É uma família de retas, né? O coeficiente angular é o mesmo. Quem é a gente sabe qual é a derivada dessa reta, né? A gente tem várias informações sobre ela, dessa família de retas. Ok, mas todas elas são paralelas entre si. Para cada x que eu variar, eu vou ter um ponto distinto. Todas elas são paralelas entre si. Vou construir uma função auxiliar. Chamar de g de x a função f de x menos t de x. Ou é o contrário? Espera aí, só um minutinho. Deixa eu ver. F menos t, tá certo. Ok? A minha função f, por hipótese, ela é contínua e derivável em AB. Essa função t, que é uma reta, é contínua e derivável em AB. Concordam comigo? Não tem nem muita coisa que discutir, ela é uma reta. A reta é, ok, suavão, comportada, né? Beleza.
Então, se essa é contínua e derivável, essa daqui também é contínua e derivável, então essa g, que é a diferença entre as duas, é contínua e derivável. Concordam comigo? Sim? Ok. Vamos olhar para quem é a derivada da função g. Bom, a derivada da função g vai ser a derivada da função f menos a derivada da função t. Qual que é a derivada da função t? Derivada de número some. Independente de fazer o chuveirinho aqui, quando eu fizer, qual vai ser a derivada dessa função? É exatamente esse coeficiente angular, não é isso? Concordam comigo? Pode até fazer um chuveirinho aqui. Quando você derivar essa função, qual é a derivada de f de b menos f de a sobre b menos a vezes x? F de b menos f de a sobre b menos a. Certo? Então, a derivada dessa a gente também conhece. F de b menos f de a sobre b menos a. Ok. Agora, vamos pegar para pontos específicos. Para o ponto A e para o ponto B. Para x igual a A, quem é g' de A? Opa, antes disso. Aqui nessa função g, para x igual a A, quem é g de A? É igual a f de A menos t de A. Quem é t de A? É fazer x igual a A, não é isso? Quando faz x igual a A, isso aqui vai embora, vira zero, fica só f de A, não é isso? Então, g de A vai ser f de A mais t de A, que é f de A. Que então me dá menos, né? Dá zero. E para x igual a b? Quem é g de b? G de b é f de b menos. Quem é x igual a b no t de b? É fazer b aqui, né? Quando eu faço b aqui, esse vai embora com esse. Fica f de a mais f de b menos f de a. F de a menos f de a dá zero. Fica só f de b. Então, g de b vai ser f de b menos t de b, e t de b é f de b. De novo, deu zero. O que eu estou tendo aqui? Função derivável contínua em AB, e os extremos do intervalo g de A e g de B dão zero. Teorema de Hull me garante que existe um ponto lá no meio, tal que a derivada nele é zero. Ok? Então, para G, pelo teorema de Hull, para a função G, existe um ponto C no intervalinho AB, tal que G' de C é igual a zero. Mas o que significa G' de C ser igual a zero? Quer dizer que F' de C menos esse número aqui é igual a zero, não é isso? Quer dizer o quê? Que F' de C, quem é G' de C? F' de C menos esse número é igual a zero. Ó, mas se isso aqui é igual a zero, quer dizer que o F' de C é exatamente esse número. Entendido? Os remanescentes, entendido? A estratégia é, constrói essa função auxiliar, que depende dessa família de retas secantes, e para essa função auxiliar, aplica o teorema de Hull. Acabou. Ah, porque essa função auxiliar vai herdar todas as propriedades da função f. Ah, e a função linear tem todas as características que a gente precisa, né? Que é ser derivável e contínua. Ok, esse quadradinho aqui significa CQD, como queríamos demonstrar.
Vamos fazer um exemplo para finalizar? Vamos? Esse exemplo, eu gosto muito dele, eu sempre uso ele, porque ele já introduz o próximo tema, tá? A próxima aula a gente vai estudar essa função derivada, ok? E entender o que ela traz para a gente para o gráfico da função f, tá? E aí a outra aula vai ser estudar a função segunda derivada e entender quais são as consequências que a gente tem para o gráfico da função. E aí a gente finaliza fazendo gráficos. Então vamos lá, considere a seguinte função. F de x igual a x ao cubo. Ok. Se eu tenho essa função, o que eu posso dizer sobre o gráfico dessa função? Ou seja, o que eu posso dizer sobre crescimento e decrescimento dessa função? Por quê? Sim, para todo A e B diferentes, com A menor do que B, o f de A é menor que f de B, então ela é crescente. Ok. Mas, como é que a gente pode concluir isso a partir do teorema do valor médio? Essa é a questão. Porque ela se encaixa, né, no teorema do valor médio, concordam comigo? A função polinomial, ela é contínua e ela é derivável, não é isso? Então, ela satisfaz. Então, vamos escrevendo isso. F é contínua em toda a reta, mas em particular em algum intervalinho AB. 2, f é derivável. Em toda a reta, em particular no intervalinho AB. Ok? Ok. Então, existe um ponto C. Então, existe um ponto pelo teorema do valor médio. Existe um ponto C, lá no intervalinho aberto. Tal que, e aí eu vou escrever aquele quociente de maneira diferente, tá? Tal que f de B menos f de A é igual a f' de C vezes B menos A. Sim? Estão comigo? Estão comigo, né? Tá, observa um negócio aqui comigo. Eu já sei derivar essa função, não sei? Qual é a derivada dela? 3x ao quadrado, não é isso? Independente do meu domínio, essa função é sempre maior ou igual a zero, não é isso? Maior ou igual a zero. Sempre maior ou igual que zero. Ok. Só é igual a zero quando x é zero, né? Tá? Então, ok. Beleza. Vocês já estão concluindo o que eu quero que vocês concluam, então? Sim ou não? Ou eu tô com muito olho de Tandera ainda? Bom, se essa função é sempre maior ou igual que zero para todo ponto, só é zero quando x é zero, então essa função, em geral, ela é maior que zero, não é isso? Em geral, ela é maior que zero. Esse valorzinho aqui, como número. O A e o B são diferentes. Como o B está à direita de A, B menos A é um troço maior que zero também, não é isso? Certo? Ok. Produto de troços positivos é sempre maior do que zero. Então, quer dizer que f de B menos f de A é maior do que zero? Então, A menor do que B me implicou que f de B é maior do que f de A. Então, vou fazer o contrário. F de A é menor do que f de B. Mas o A e o B são arbitrários, né? Então, isso aqui acontece para toda reta, para todos A e B. Qual é a consequência disso? A função é crescente, como a gente queria concluir.
Portanto, f é crescente. E é exatamente isso que a gente vai fazer na da próxima aula. A gente vai pegar uma função, aplicar o teorema do valor médio para concluir coisas sobre o seu crescimento e decrescimento. Tá? Na verdade, a gente vai ter coisas bem mais gerais, tá bom? Bem mais gerais. Então, a gente já vai entender. É claro que isso aqui vale para toda a reta, mas a gente vai sempre olhar em intervalinhos. Nesse intervalinho ela é crescente, nesse intervalinho ela é decrescente. Tá? Serão os próximos capítulos. Espero que a aula não tenha sido muito desgastante para vocês. Para mim foi um pouco, mas eu vou me recompor. Quarta-feira voltamos nesse bate-horário, nesse bate-local. Vou confirmar com a equipe de monitoria para saber se vocês vão ter monitoria na sexta. Tá bom? Mas eu confirmo com vocês até quarta-feira. Fiquem bem, se cuidem. Até quarta.